O bebê fica no meio, né? Ele está criança, ela fica toda assim, o coração muda mesmo. Não, no bebê é diferente porque quando o bebê fica roxo assim, ele tem um que a gente chama de sopro, que é a comunicação de um sangue com o outro. Então, quando ele faz muito esforço para mamar, ou quando ele chora muito forte, ele tem a comunicação desse sangue. Aí ele muda a coloração. Literalmente fica roxo. Ou fica roxo no peitinho, ou fica roxo na mão e no rosto. Depende muito de criança para criança, mas fica roxinho assim. É tanto que criança que tem esse sopro concomitante, que quando a gente fala concomitante, que ainda está aberto, que ele não fechou, não pode deixar ela fazer muito esforço. Então tem que tomar cuidado na hora de mamar. Geralmente são mais os homens que têm, sabe? Bebês de sexo masculino que têm esse sopro. É uma característica mais masculina. Aí, por exemplo, se nasceu com sopro, fisiologicamente, tende a fechar. Mas se não fechar, tem que fazer cirurgia cardíaca. É, porque fica roxinho mesmo. Esperar o restante da para que a gente continue. O pessoal está saindo. Então, a assistência de enfermagem, o que a gente vai fazer por esse paciente? A gente vai colocar ele em decúbito Foley, em membros superiores, abaixo do nível, no caso, pendentes. Então, a gente vai sentar ele e a gente vai colocar a cabeceira mais alta e a parte dos pés a gente vai colocar mais baixo. Então, a gente vai descer o máximo que for possível. A gente vai instalar o oxigênio ou a máscara de Venturi, conforme a prescrição médica. A gente vai estabelecer um acesso venoso para hidratar esse paciente, caso seja preciso, ou para medicação venosa. Realizar um balanço hídrico, que vai ser através da sonda vesical de demora. Lembrando que a sonda vesical de demora ela é eliminada, né, esvaziada, digamos assim, a cada 4 horas. E a capacidade dela, geralmente, é de 2 a 3 mil litros, tá? Dependendo do fabricante. Então, a gente nunca deixa ela encher até o máximo. Por exemplo, você retirou a diurese agora, são 10h30. Aí, quando você vai olhar, 11h20, já está com 2 mil litros, porque o seu paciente está tomando Lasix e ele está muito congesto. O que é isso? Está muito demasiado. Você vai esperar da 2 horas da tarde para você trocar? Não, você vai trocar 11 horas e vai colocar. Retirado 11h20 no balanço hídrico e o tanto que você retirou. Para depois, no final do dia, você fazer a somatória. Tá? Oi, Rafa. Por exemplo, o paciente está na... Esqueci, você acabou de falar, eu já esqueci o nome do negócio aí. Vesical de demora. Isso, tá com a sonda. Geralmente, eu falo, a gente normal, acho que no frio a gente costuma ir mais ao banheiro, né? Por exemplo, tá na época de frio. Geralmente, quando tá nessa época e o paciente está no hospital e está fazendo uso dessa sonda, geralmente, tipo assim, né? Esvaziar a bolsa é mais contínuo, né? Por conta do frio ou não? Porque depende, se ele está com sonda, provavelmente ele está na UTI ou no CTI. É muito difícil de ver o paciente na clínica médica com sonda, a não ser que ele veio da CTI, da UTI, está em processo de transição e ele vai retirar. Geralmente, quando ele vai para a clínica médica, digamos assim, que é para a enfermaria, ele não vai invadido, não. Ele vai sem sonda, ele vai urinando através de comadre ou nasal. Mas quando ele está na UTI e no CTI, ele já está num ambiente mais frio, sabe, Rafa? Essa questão da eliminação, ela vai depender muito do quadro dele mesmo. Se ele tiver congesto, estiver fazendo uso de Lasix, você pode saber que ele vai urinar mais. Porque o Lasix, ele vai eliminar o líquido que está em excesso, né? Então, acaba que vai ter um aumento da diurese.
o paciente, e geralmente, às vezes, se o paciente estiver tomando, igual tomando, por exemplo, furosemida, né? Também a eliminação vai ser maior, né? Porque às vezes está com retenção de líquido. Eu falo paciente que está internado, eu não falo paciente, às vezes, que vai só fazer a retirada só rápida, não, sabe? Porque tem também, né? A retirada que o paciente faz, às vezes, rápido. Eu esqueci. Esses três eu não lembro o nome, não, pelo amor de Deus. Tem a sondagem vesical de demora, que é a sonda permanente que fica no paciente, né? Enquanto ele está hospitalizado e tem os períodos de troca. E tem a sondagem vesical de alívio, que ela é realizada geralmente em 4 em 4 mesmo porque também não é muito necessário, porque geralmente, igual você falou, se não tiver internado no CTI ou UTI, o paciente pode estar utilizar a fralda, né? Mas, por exemplo, a troca de fralda tem uns horários escalonados no hospital. Aí você foi fazer a troca, o paciente não tinha eliminado, você vai ter que levar isso para o superior. Aí o superior geralmente orienta a fazer a sondagem vesical de alívio. Isso. Essa sonda aí que eu falei. Por exemplo, o paciente vai para a policlínica, por exemplo, está uns 4, 5 dias sem conseguir fazer xixi. Aí primeiro vai para a policlínica, né? Aí chega lá, eles fazem a eliminação, né? Com a sonda. Beleza, aí foi para casa. Aí depois ele volta de novo. Quando é assim, eles encaminham para internação? Como é que é? Provavelmente sim, vai depender do caso dele, né? Porque se ele não está conseguindo eliminar a diurese normalmente, algum comprometimento ele tem. Então, para evitar que ele fique indo e voltando do hospital e internado, para saber qual que é esse problema. Aí tem que fazer alguns exames, né, para saber o que está acontecendo, se tem alguma infecção, se está obstruído, alguma coisa assim, né? Não, tem que obstrução não, porque se for obstrução, na hora de passar a sonda, não vai passar, né? Porque vai saber que tem uma coisa ali atrapalhando. Às vezes, se for obstrução por litíase, o que é litíase? É cálculo renal, né? Então, se for obstrução por litíase, o paciente já fica internado para fazer o procedimento para retirar o cálculo. Então, isso depende muito da clínica que ele vai estar apresentando. Entendi. Mas, geralmente, para internação, eu acho que o cálculo ele já tem que estar maiorzinho, né? Porque se ele estiver muito pequenininho, eles passam medicamento para o paciente voltar e, tipo assim, pede para o paciente ingerir bastante líquido, né? Para ajudar a expelir o cálculo aí. Não é? Estou falando, isso depende do local que ele está também. Se ele tiver no canal e da uretra, ele vai impedir que a eliminação seja efetiva. Então, tem que te retirar esse cálculo. Às vezes, só com a injecto de líquido ele não sai. Entendi. Tem os locais que ele tem que estar. Tem um lugar certo, assim. Se ele tiver, que aí tem que fazer a retirada, assim, o mais rápido, né, possível. Dependendo do local, você tem que fazer a retirada o mais rápido possível. Senão vai ter obstrução, né? E ele vai evoluir para uma insuficiência renal. Tá? Entendi. Então, vamos continuar aqui. A gente vai preparar um possível material para incubação, então a gente já deixa o material separado, caso seja necessário. A gente vai instalar a monitorização e oximetria periférica. A gente vai administrar a medicação prescrita, vai aspirar as vias aéreas se for necessário, acalmar o paciente e ofertar para ele um apoio emocional. Então, a pneumonia, o que é a pneumonia? Ela é um processo inflamatório do parênquima pulmonar, geralmente infeccioso, causado por bactérias, vírus ou fungos, por aspiração de conteúdo gástrico ou por secreção de vias aéreas superiores, podendo ser causada também por agentes externos inalados ou aspirados e por processo inflamatório autoimune. Então, a gente vai falar agora da pneumonia e vamos falar da sua fisiopatologia. Então, geralmente, ela afeta tanto a ventilação quanto a perfusão, podendo acontecer uma relação inflamatória nos alvéolos, produzindo o exudato, que interfere com a difusão
do oxigênio e do dióxido de carbono. Então, o que vai acontecer? O paciente ele não vai ter uma troca gasosa efetiva, tá? Ele não vai conseguir nem receber o CO2 de forma adequada e nem expelir o CO2 de forma adequada. Então, vai ter a presença de leucócitos, que em sua maioria vai ser os neutrófilos. Então, vamos lá. O que é leucócito? Leucócitos são células de defesa. E neutrófilos são como que eu vou explicar? O leucócito é como se for uma célula de defesa. Então, ele já está grande. E o neutrófilo é como se fosse a variação dele infantil. É como se tipo, que é neutrófilos, eosinófilos e neutrófilos. Então, os eosinófilos é como se fossem os bebês dos leucócitos, antes de se tornar adultos. Os neutrófilos é como se fossem leucócitos em forma de criança, digamos assim. E os leucócitos em si são eles já adultos, tá? Então, a gente vai contar a presença de neutrófilos e também migram para dentro dos alvéolos para preencher o espaço que normalmente contém ar. Por que ele vai para dentro do alvéolo? Porque está tendo um processo infeccioso ali e ele vai tentar reverter essa situação. Então, as vias aéreas dos pulmões deixam de ser adequadamente ventiladas devido à secreção e ao edema da mucosa, que provocam a oclusão parcial do brônquio e dos alvéolos, com resultante diminuição da tensão alveolar de oxigênio em decorrência da hipoventilação. Acontece desequilíbrio de ventilação-perfusão na área afetada do pulmão. Então, vamos lá. O que é a hipoventilação? É a ventilação abaixo do normal. Por que o paciente vai hipoventilar? Lembra que eu mostrei para vocês como que é o brônquio normal, como que é um brônquio demasiado e com presença de secreção? Então, ele vai fazer uma hipoventilação, porque vai ter o caminho de luz, que a gente fala que é onde vai ter a passagem de ar, vai estar estreito. Então, vai passar menos ar do que o necessário. Então, aí a gente vai ter um problema para ventilar e para perfusão. O que é a perfusão? A ventilação é o oxigênio que entra e a perfusão é o oxigênio que é distribuído para os nossos tecidos. Então, tecnicamente, é o que sai do nosso pulmão para oxigenar todo o nosso corpo. Então, a perfusão no paciente com pneumonia ela vai estar diminuída. Como que a gente vai verificar isso? Naquele processo de pegar o dedo, apertar, segurar e soltar. Se o retorno venoso estiver diminuído, a perfusão está inadequada. Então, quais que são os fatores de risco? A gente tem gripe e infecções viróticas, a idade avançada, DPOC, desnutrição, diabetes mellitus, tabagismo e alcoolismo, AIDS e outras imunodeficiências, os imunossupressores, os usos de imunossupressores, que são pessoas que têm doença autoimune, pacientes internados em uso de equipamentos como tubo endotraqueal, nebulizadores, sonda de aspiração nasogástrica ou nasentérica. Gente, isso aqui é muito sério. Por quê? O tubo endotraqueal, ele é um tubo que está dentro da traqueia, certo? Se você manuseia esse tubo com a mão contaminada, você está levando a bactéria dentro da onde? Para dentro do pulmão. Então, você pega, peguei meu celular está extremamente contaminado, o paciente está descansando, eu estou mexendo no meu celular. Aí, eu terminei de mexer no celular e eu preciso de um procedimento do paciente. Eu bloqueio meu celular, coloco ali em cima e vou lá. Eu não passo um álcool na mão, eu não uso uma luva. O que eu estou fazendo? A bactéria que está no meu telefone celular, eu estou passando para aquele paciente. E aonde que essa bactéria vai ficar? No pulmão. Então, o que eu tenho que fazer? Estou mexendo em alguma coisa, álcool, vou lavar a mão com água e sabão. Nebulizador, vou fazer a nebulização para ajudar a umidificar, para tirar a secreção. Terminei de fazer, higienizo todo o material, coloco dentro de um saco para armazenar, amarro e guardo. A mesma coisa a sonda. Tomo cuidado para ser uma técnica limpa. Não, porque o procedimento já vai estar estéril, o material vai estar estéril, mas eu tomo cuidado para ser uma técnica limpa, porque a partir do momento que eu vou fazer essa aspiração,
acaba se tornando um local contaminado. Aí, como que é feita a aspiração? Traqueia, nariz, depois boca. Nunca ao contrário. Se faz boca primeiro e depois vai na traqueia, a gente está levando a colonização de bactérias que a gente tem da nossa boca para dentro do pulmão do paciente. Então, a gente tem que tomar esses cuidados aqui, tá? Porque isso é assistência direta nossa com o paciente, e aí isso é a barreira que tem para evitar esse processo de infecção somos nós. A gente tem que ter ciência de como fazer. Oi? Isso, traqueia, nariz e boca. Então, as manifestações clínicas. As principais manifestações clínicas são febre, calafrio, dor torácica ao respirar e ao tossir, tosse, expectoração purulenta, cefaleia, náusea, astenia, que é o que mesmo? O que é astenia mesmo, gente? É fraqueza muscular, né? Ou perda da força muscular. Inapetência. Perda, né? Hã? É perda. Astenia é a perda total? É, perda da musculatura. Perda da força muscular. E aquela miastenia é o quê? Miastenia. Aí é fraqueza? Peraí. Tá falando miastenia? Peraí. Miastenia é fraqueza e fadiga rápida dos músculos que estão sob controle voluntário. Se quiser anotar aí, miastenia é fraqueza e fadiga rápida dos músculos que estão sob controle involuntário. Deixa eu escrever aqui para vocês. Repete, por favor. Eu vou escrever aqui, peraí. Então, tá aí, agora só vocês copiarem, miastenia. Respondido sua pergunta aí, Ana Júlia, sobre o que é miastenia. Então, inapetência, a gente relaciona inapetência como falta de apetite, o vômito, dor abdominal, mialgia é dor no corpo, tá? Esqueci mesmo. Perdão, mialgia é dor muscular. E atralgia é dor na articulação. Mialgia é dor muscular? Isso. Entende? Sim.
como muito pequeno. Quando a minha mãe foi para o hospital, a médica falou que ela tinha acabou de tirar ela. Porque deve ser que o pulmão dela já estava todo comprometido. Porque geralmente, quando o paciente tem pneumonia, o acometimento começa na base e vem subindo. Por isso que sente tanta dor quando tosse e quando é respirar, porque vai comprometendo gradualmente, ele vai subindo. Então, quanto mais sobe, mais comprometimento tem. Aí pior fica, porque vai perdendo a capacidade de expansão pulmonar. Conseguindo anotar aí, meninas? A mialgia, que é dor muscular, a artralgia é dor nas articulações, e a miastenia é fraqueza e fadiga rápida dos músculos que estão sob controle voluntário. Além de diarreia. Diarreia, todo mundo sabe o que é, né? Então, a tosse, ela pode ser seca ou acompanhada de expectoração, que pode ser purulenta ou hemoptóica. Então, ela vai ser com secreção, né? Ou com presença de sangue. E purulenta é porque ela tem aquele aspecto de pus, né? Aquela secreção meio esverdeada, com o odor característico, tem aquele odor forte. Vou apagar aqui os termos técnicos, tá? Só para a gente passar aqui o slide. Professor, hemoptóica é secreção com sangue? Isso, vai ser tosse com sangue. Não, peraí, hemoptóica. Ai, demorou um pouquinho. Eu não tô quando eu falei hemoptóica, foi secreção com sangue, né? É secreção com sangue. Então, o diagnóstico vai ser através do laboratorial, porque a clínica só isolada não consegue dar um veredito, digamos assim, né, afirmar que realmente é pneumonia. Então, vai ter um raio-x de tórax para complementar, exames laboratoriais e sorológicos para descartar uma possível tuberculose, né, que o processo é parecido, culturas de hemocultura, líquido pleural, descarro e lavado brônquico. Então, descarro é da secreção, a hemocultura é o exame de sangue, a cultura do líquido pleural é feita uma punção, tá? E o lavado brônquico é quando o paciente está com traque, que faz como se fosse um suave nasal, porém é do lado da secreção que vai sair do brônquio, tá? Vai conseguir pegar através da traqueia, tá? Aí tem também a toracocentese, tem a broncoscopia, que vai ser através de imagem, né, faz como se fosse uma endoscopia, para verificar. A tomografia de tórax. O tratamento, ele vai consistir numa antibiótico terapia e analgesia apropriada. O paciente vai ter que hidratar, pode ser tanto via oral quanto via endovenosa, e lembrando que quanto mais hidratado o paciente estiver, melhor vai ser para a eliminação dessa secreção. A gente vai fazer uma oxigenoterapia, caso seja necessário, porque ele pode ter um caso de insuficiência respiratória leve. A alimentação dele vai ser hipercalórica. Alguém sabe por quê? Porque ele vai estar tendo um gasto maior de energia, né? Então, a gente vai aumentar a ingestão de calorias para melhorar no processo infeccioso que está acontecendo. Por que ele vai gastar mais calorias? Porque toda vez que a gente tem um processo infeccioso no nosso corpo, as nossas células, né, os nossos anticorpos, eles lutam para nos defender, digamos assim. Então, eles gastam muita energia para esse combate. Então, quando a gente aumenta a oferta da alimentação, quando a gente aumenta a ingesta de dieta hipercalórica, que são alimentos que vai ter uma longa durabilidade e vai aumentar essa questão de ATP, aí é melhor para o paciente. Tá? Fisioterapia respiratória,
E repouso relativo. Então, o que é o repouso relativo? Ele tem condição de ir ao banheiro? Tem, mas a gente deixa ele restrito ao leito para evitar que ele gaste energia e também tem esforço respiratório, de certa forma, desnecessário. A gente vai ter as medidas preventivas, que são as vacinações dos grupos de risco contra as infecções pneumocócicas e por vírus influenza, com pessoas acima de 50 anos, internos em asilos, pacientes debilitados, cardiopatas, esplenometorizados, portadores de anemia falciforme e alcoolistas. Alguém sabe o que são os quem faz esplenomectomia? Alguém sabe o que é? Então, o que é espleno? Espleno é um órgão. Que órgão que a gente chama de espleno? Ninguém lembra, né? Alguém lembra que órgão que a gente chama de espleno? Michael, Rafa, Raíssas. Alguém sabe que órgão que a gente chama de espleno? Ana Júlia. Você sabe, Michael, que órgão que a gente chama de espleno? Hã? É só fechar a cara dele. A gente falando alguma coisa. Você lembra qual órgão que a gente chama de espleno? Quando a gente vai se referir a ele? Não lembro, não. Gente, esplenemectorizados são pacientes que não têm o baço, que fizeram a retirada do baço, tá? Portadores de anemia falciforme são as hemácias em formato de foice ou seminuas, né? Que a gente fala que é o formato, esse formato aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Que é uma hemácia normal. Só bonitinho. E esse aqui é uma hemácia em formato de falciforme. Tá vendo? Ela tem um formato diferenciado. De novo. É mais ou menos assim o formato da hemácia. E a hemácia normal, ela é assim, redondinha. Só que, porém, achatada, né? No desenho até mostra como se fosse, ó, tipo uma rosquinha que tem tipo um desenho por dentro. Né? É hemácia normal e hemácia falciforme. Ela tem só a forma de foice, né? Ou de meia-lua. Então, essas são a anemia falciforme, é isso, é a presença de hemácia com formato de foice. E depois eu vou explicar para vocês melhor o que é a anemia falciforme, porque a gente vai estudar sobre ela lá na frente. Fala de novo da anemia. O que acontece? Quando a gente tem pneumonia, pelo menos uma vez, ela já deixa uma mancha no nosso pulmão. Ela já deixa um sinal de teve aquele comprometimento, tá? E se isso fosse repetindo, agrava o caso posteriormente. Na roça, eles falam isso mesmo, que se tiver pneumonia uma vez, você pegar, eles falam pneumonia, né? Você pegou pneumonia uma vez, você pega de novo, você não sobrevive. Eles falam disso mesmo, porque realmente ela deixa uma mancha, sabe, no pulmão. Ela já deixa uma mancha, e o pulmão já fica manchado quando tem pneumonia. Aí, dependendo da repercussão, porque tem algumas pneumonias que você consegue tratar sem deixar nenhuma sequela. E tem algumas, dependendo do caso, pode deixar sequela. Aí, essa sequela, na próxima vez que vier, ela pode agravar, porque a pneumonia, ela pode acontecer por aspiração. Que ela acontece por aspiração, vem suco gástrico, então vai lesionar aquele tecido. Então, aquele tecido que foi lesionado, ele nunca mais recupera. Então, entendeu por que fica a mancha? Se ele está lesionado, não vai recuperar nunca mais.
porque ele nunca mais volta. Pode ser por bactéria, que a gente vai ter que dar um antibiótico, ou pode ser por vírus, que temos aí o vírus que causa pneumonia, e também causa déficit do pulmão. Então, quando você pega de novo, ela vai já ter aquele comprometimento do outro agente causador com o novo que vai estar lá. E, às vezes, o novo acaba sendo mais forte que o primeiro. É por isso que eles acreditam na roça que é mais perigoso. Aí fala para não tomar friagem, essas muitas coisas. Ela é tão empírico assim, não, que eles falam, faz sentido mesmo. Que às vezes o pessoal da roça fala umas coisas que assim, não faz sentido, né? Agora tem outras vezes que eles realmente falam as coisas que fazem mais sentido mesmo. Então, a assistência de enfermagem, o que a gente, quanto profissional de enfermagem, pode estar fazendo para o paciente? A gente vai evitar o decúbito dorsal prolongado, vai estimular a mudança de decúbito para facilitar a mobilização da secreção. Lembrando que o paciente que tem comprometimento respiratório, ele sempre faz o acompanhamento com o fisioterapeuta, tá? Porque o fisioterapeuta respiratório, ele ajuda a fazer a mobilização dessa secreção. Ele tem manobras que ele vai fazer para essa secreção ser expelida, tá? Para ela não ficar presa na parte inferior do pulmão, que é qual mesmo? A base. Quando a gente vai administrar oxigênio, o catéter nasal ou máscara, se há cianose ou desconforto respiratório, lembrando que a gente sempre começa com 2 litros, a gente vai mantendo a nutrição adequada. Se o paciente faz o uso de sonda para alimentação, a gente vai tentar para lavagem após a administração de dieta e medicação, bem como para o decúbito, evitando a broncoaspiração. Vamos lá, essa parte é bem importante, eu vou explicar para vocês. Quando o paciente está recebendo dieta por bomba de infusão, o que a gente faz? Tem que administrar a medicação. A sonda, ela tem uma conexão onde a gente conecta o equipe, correto? Então, a gente vai pausar na bomba de infusão essa dieta. Pausou a dieta, você vai pegar, desconectar. Primeiro você fecha a sonda, não vai voltar toda a dieta em você. Então, você vai clampar a sonda, vai pegar, desconectar esse equipo, vai vir com uma seringa de 20 ml e vai lavar, desclampar e lavar aquela dieta que está naquele equipo. Então, lavou a dieta, você vai pegar, clampar novamente, vir com o fármaco que está diluído, administrar a medicação. Depois que você administrou a medicação, você clampa novamente, vem com mais 20 ml de água e lava. Por que a gente lava antes e depois? Primeiro, tem alimentação aí dentro daquela dieta. Se você coloca os dois juntos, ele vai receber o que no organismo? Ele recebe uma interação de medicamento e comida. E dependendo do fármaco, ele não pode fazer essa interação. Por quê? A gente sabe que cada remédio tem um revestimento diferente. Esse revestimento justamente é para a absorção do agente que está ali dentro, no caso do fármaco. Então, se a gente coloca junto com a dieta, pode causar uma interação medicamentosa, dar um efeito no qual a gente não espera. Tem medicamentos que a gente tem que parar a dieta no mínimo 1 hora antes de fazer a infusão desse medicamento, para não ter interação, tá? Então, foi lá, lavou, depois que você lavou, você retorna a dieta, ou geralmente, dependendo da medicação que for correr, você deixa correr água bem lentinho primeiro, para depois retornar a dieta. Depois, sei lá, retornou a dieta, o que a gente deve é tentar deitar o paciente. A gente nunca deita o paciente com sonda a grau zero. É de 30 a 45 graus no máximo. A gente pode colocar ele a 90 e pode descer ele até 30 graus. Menos que isso a gente não pode, porque aí vai ter aspiração. A dieta vai para o pulmão e ele vai fazer uma pneumonia respiratória. E além da dieta ir para o pulmão, vai ter presença de suco gástrico também. Então, ele vai ter uma repercussão mais grave, tá? Então, a gente deve ofertar um aporte hídrico adequado para esse paciente. A gente deve realizar a aspiração das vias aéreas, se necessário, para evitar o acúmulo de secreção e administrar a medicação que estiver prescrita. Então, agora a gente vai falar um pouquinho da rinite. O que é a rinite? Ela é um conjunto de distúrbios caracterizados
por irritação e inflamação da mucosa do nariz. Então, podendo ser de origem alérgica ou não, bem como de condição aguda ou crônica. Então, a rinite não alérgica ela pode ser causada por inúmeros fatores, inclusive os ambientais, como alteração da temperatura e umidade, odores ou alimentos, idade, doença sistêmica, uso de drogas, que está relacionado à cocaína, medicamentos prescritos e a presença de corpo estranho. Então, vamos lá. Por que a cocaína está sendo citada aqui? As pessoas que fazem o consumo de cocaína, elas inalam via nasal, correto? Lembra que eu falei com vocês que a fumaça, ela destrói os nossos capilares, que fazem a proteção para evitar que as bactérias, os ácaros, desencadeiem um processo infeccioso, até mesmo um processo infeccioso do nosso pulmão? Acontece a mesma coisa no nosso nariz. O que a gente tem para proteger? A gente tem os nossos pelos nasais. Então, a pessoa que faz uso de cocaína, na hora que ela inala aquela substância, ela vai corroendo a mucosa nasal. Então, a pessoa vai perdendo esses pelos nasais, vai perdendo a eficácia dele. Então, a longo prazo, né, a pessoa ela não vai ter nenhuma barreira de proteção. Então, ela vai ter rinite por causa desse processo, tá? Por causa da deteriorização dessa barreira de proteção. Tem pessoas que têm lesões extensas nasais, de fazer comunicação de septo por causa do uso da cocaína, tá? A cocaína ela é bem nociva. Se ela já faz isso com o nosso nariz, imagina o que ela faz com os neurônios no cérebro, porque a substância ela vai para o cérebro, imagina o que ela faz com o pulmão, então aonde ela vai percorrendo, imagina o que ela vai causando. Pode perguntar, Cíntia. Eu tenho rinite desde quando eu me conheço por gente, professora, e é horrível. Eu não tenho rinite, eu tenho a sinusite, mas geralmente costuma quem tem sinusite também. Os dois andar de um, nunca vi. Um andando de um com o outro. Eu nunca tive rinite ainda, não. Às vezes ela ainda vem me acompanhar, né? Como se diz, tô nova, tem isso para acontecer, mas ela resolve ser minha companheira aí. Então, a rinite, ela é introduzida por uma substância que pode ser ocasionada por contraceptivos orais, descongestionantes nasais e ainda agentes antihipertensivos, bem como pode ser uma manifestação alérgica. Nesse caso, a gente chama de rinite alérgica. Eu estou para pesquisar aqui, porque eu fiquei na dúvida com os contraceptivos, porque os descongestionantes nasais, na hora que eu li isso aqui, eu falei assim, eu vou pesquisar. Só que eu não achava que a gente fosse chegar aqui hoje, não. Achei que a gente fosse demorar. Porque na hora que eu li, eu associei também aos anticoncepcionais. Mas eu vou dar uma pesquisada e te dou a resposta. Porque eu também vi, eu falei assim, mas será que é o que eu estou pensando? Aí, você precisa ter a mesma dúvida que eu. Pesquisar e te respondo na artista. Então, as manifestações clínicas são sinais e sintomas da rinite, que incluem a rinorreia, que é drenagem nasal excessiva, coriza. Então, o que é a rinorreia? Eu tinha anotado aqui, peraí. Nariz escorrendo. O nariz escorrendo, eu acho que é isso mesmo. Só vou confirmar para ver se é isso mesmo. Eu tinha anotado aqui. Isso, é secreção excessiva, que pode ser líquido até mesmo um muco espesso. Então, anotem aí, rinorreia é a secreção excessiva que pode ser um líquido claro até um muco espesso. O paciente também vai ter a congestão nasal, que é aquela sensação de que o nariz está obstruído, que ele não consegue respirar de forma adequada, ele sente uma falta de ar. Aí ele geralmente, quando está com o nariz muito congestionado, a gente vê a pessoa respirando pela boca, né? A gente já sabe que a pessoa está com problema respiratório, que ela fica com a boca aberta o tempo todo, porque pelo nariz não tem como respirar. A secreção nasal, que ela pode ser purulenta, na rinite bacteriana. Oi?
Eu tenho desvio de septo também. Será que esse desvio no septo também influencia?